Isso é terrível. A gente vai... Eu vou mudar um pouquinho o repertório aqui, viu, meu amigo Bruno? O Bruno é legal, que eu já combinei com ele, e daí eu descombino com ele aqui na hora e tá tudo certo. Só pra gente... não é exatamente esse o hino que eu quero cantar, mas é só pra gente começar a aquecer a voz. 403, bem conhecido, nem precisa de letra, eu acho, mas aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, né, Clarice? 403. E ó, necessita mais de ti, só isso que precisa. Lá no finalzinho, nós dois. Na sequência agora que foi um aquecimento, foi só para ele testar aí os microfones. Vamos curvar a fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, estamos aqui aquecendo as nossas vozes para louvar o teu santo nome. Senhor, aceite essa adoração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Número 5. Jubilosos te adoramos. Só para lembrar, este é um hino, é também um clássico. Tatuí, pelo jeito, é uma região que tem muito cuidado com os clássicos, né? Vamos cantar um clássico.
Muito bem. Eu sinto que ainda está com um aquecimento. A gente vai cantar mais um e daí a Niva vai dar sequência à Escola Sabatina. Vamos fazer o teste agora com o hino de número 10. O Senhor está aqui. Mas para que o Senhor esteja aqui, por favor, abra a sua boca. Peça para que ele esteja aqui, senão é difícil, né? O Senhor está aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja de Jardim Ternura e ex-igreja de Santa Isabel, porque eu acho que todo grupo que está aqui, ninguém mais frequenta a nossa ex-igreja de Santa Isabel do Ivaí. Então vocês são muito bem-vindos, sinta-se em sua casa, quem é daqui, e quem não é também estamos em casa. Nós invadimos essa igreja, mas eu não me sinto constrangida por invadir, porque adventista é assim. Ele vai, aonde ele vai, ele se sente o quê? Em casa. Nós somos uma família, oi? Na casa do Pai nós somos família. E nós fomos recebidos aqui nessa igreja, que a gente não conhecia. Eu já vim aqui várias vezes em Tatuí, mas fui em outra igreja. E a gente foi tratado com muito carinho, acho que todo mundo diz isso para vocês, com muita ternura, né? Mas é muito bom estar aqui. Hoje nós vamos continuar o nosso louvor cantando. Nós estamos fazendo hoje uma escola sabatina mais parecida com o que era em Santa Isabel do Ivaí. Agora, vocês imaginem quanto tempo faz isso? Olhem para o meu rosto, vocês verão quanto tempo faz. Mas a gente vai tentar fazer uma escola sabatina um pouco mais antiga. E até o hino é da nossa época, que quase não se canta mais. É o hino 273. Fazer ao vivo é justamente bom por isso, né? Agora tá certo.
para falarmos com nosso Deus? Pai querido, Deus de amor e de misericórdia, muito obrigado porque estamos em Tua santa casa de oração mais uma vez nesta manhã de sábado. Amém. Estamos dando continuidade ao nosso intercâmbio, à nossa comunhão entre igrejas. E pedimos a Ti que a Tua bênção nos acompanhe e que o Teu Espírito se faça presente em nosso meio. Senhor, Tu conheces nosso coração, sabes do que nós necessitamos e pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro e nos ajude a conhecer mais a Tua glória. Neste momento, estamos prestes a iniciarmos a recapitulação da lição da Escola Sabatina, que nós possamos nos aprofundar e conhecer um pouco mais de Ti por meio deste manual que nós temos sábado a sábado estudado. Amém. Que a Tua bênção nos acompanhe novamente, peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor. Amém. Há algum tempo, o informativo mundial é feito no telão, mas como nós estamos fazendo uma escola sabatina, a moda mais antiga, hoje não será no telão, a notícia do meio missionário será passada daqui. E eu vou convidar a Luísa. A Luísa não sabe nem onde fica Santa Isabel do Ivaí. Ela é descendente de alguém que foi de Santa Isabel do Ivaí, porque ela é neta do Jaime e da Nilson, que são conhecidos até dos irmãos aqui, né? E ela então vai contar uma história, que é a história de hoje. Feliz sábado, gente! Feliz sábado! O nome da nossa carta missionária de hoje é Uma Música para Cantar. Victor, ele era um bebê que nasceu com paralisia no cérebro. E quando ele era pequeno, a mãe dele abandonou ele e levaram ele para um orfanato. Só que do outro lado do mundo, um casal de jovens adventistas adotou um bebê, que era o Damon. E eles gostaram tanto dele, que depois eles adotaram o irmão mais velho dele, que era o Victor. Eles cresceram sempre ouvindo a palavra de Deus e começaram a frequentar a igreja. E Victor percebeu que isso era um milagre na vida dele, que ele estava vivendo feliz, estava vivendo bem, com saúde, e nem todo mundo tinha esse privilégio. Depois de um tempo, ia vir um novo milagre grande que ia um pouco mudar a vida de Victor. Porque quando chegou na idade dele trabalhar, o médico falou que ele não ia poder fazer tantas coisas por conta da paralisia. Aí ele foi se envolvendo fisicamente e mentalmente, e depois de um tempo, aparentemente não tinha mais nenhuma paralisia no cérebro dele. Ele ficou muito feliz, e aí o pai dele falou para ele se desenvolver na parte da música. Ele começou a desenvolver muito bem, entrou em uma escola de música da cidade dele, ele começou a criar músicas, compor músicas, letras, organizou um concerto de músicas também. E hoje em dia ele quer entrar na Universidade de Zalsky, na Rússia. Há 3 anos, as ofertas vão para aumentar a Universidade de Zalsky na Rússia, e esse trimestre vão para abrir um centro de influência para jovens na Bielorrússia. E foi isso. Amém. Acho que o método antigo eu gosto mais. Obrigada, viu, Luísa?
Uma coisa que se fazia também na escola sabatina, isso há muito tempo, é que ficava uma recepcionista na frente e ela anotava o nome das visitas, e no final da escola sabatina a gente apresentava e pedia para levantar e todo mundo cumprimentava. Hoje eu quero fazer diferente aqui, porque os visitantes que aqui estão hoje querem conhecer os membros dessa igreja. Então eu queria que os membros dessa igreja ficassem de pé para que nós possamos conhecê-los. E aí os visitantes dão uma saudação para os membros da igreja. Vocês são muito bem-vindos na igreja de vocês, tá bom? Nós vamos convidar agora alguém que foi de Santa Isabel do Ivaí, mas hoje ela frequenta a igreja de Presidente Prudente, é isso? Não, Presidente Vencedor. Noemi. É presidente, tá? E agora nós vamos convidar a Noemi e ela vai fazer um solo pra gente. Sinto muito, irmão, mas, irmãos, a Deise que ia cantar, né? Deise, eu substituí você, mas louvado seja Deus, né? Vamos cantar, então vamos louvar. Se quiser acompanhar, esse hino é conhecido, viu? No mundo de hoje em que vivemos, essas palavras desse hino refletem bem esse hino que vamos ouvir agora. Sonoplastia, não conseguiu? Falei para ele já, busquem a Jesus no Quarteto Heraldo do Rei, legendado.
Obrigada, Noemi. Nós vamos passar agora a estudar a lição, que vai ser em geral. Eu vou convidar aqui o coordenador da lição, o Abimael. Ele veio de muito longe, para não errar a cidade, fala aí. Curvelândia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Né? Ele veio lá do Mato Grosso. Eu não contei quantas igrejas estão aqui representadas, mas muitas, né? Eu frequento a igreja central de Osasco. E aqui tem gente do Paraná, do Mato Grosso e do estado de São Paulo. E aí tem alguns convidados para te ajudar, né? Então vamos lá, o Bruno. Bruno também não é de Santa Isabel do Ivaí, mas ele é neto de quem foi, né? E tem a família aqui toda. O Alex. O Alex é o nosso diretor dos jovens lá na Igreja Central de Osasco. E o pastor Gabriel. Está com vocês ainda, agora, e se não terminar no horário 10h10, eu venho puxar o paletó, tá, Gabriel? Não tem, mas olha aí, eu falo. muito obrigado. Estou aqui no meio de 3 missionários, um voluntário, ou 2, um promissor, missionário promissor, e um missionário de fato de direito, que privilégio. Quando eu olho aqui a foto, eu vejo 2 tempos. Quando eu olho para vocês, eu vejo um povo remanescente. Se eu olhar o rosto de cada um de vocês, alguns de vocês eu conheço há muitos anos, mais de meio século. A maioria de vocês, ou alguns de vocês, eu não conheço há muito tempo. Alguns é a primeira vez, mas parece que já faz bastante tempo, porque são extremamente participantes da mesma família, dos mesmos sonhos, da mesma esperança. Nós queremos, na introdução dessa lição, nós queremos apenas dizer que todo o planeta, tudo que você pensar é regido por leis. Nada funciona sem leis. E o reino de Deus também é regido por lei, por fundamentos. E essas leis, elas são eternas, são caras e são acessíveis. Por isso nós queremos, nesta manhã, recapitulando a lição que nós todos estudamos, né? E quando nós olhamos alguém com uma lição dessa aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo, nós identificamos esse povo, a identidade, o coração da igreja, a escola sabatina. Eu queria oferecer ao pastor como anfitrião a abertura, o sábado e domingo, o senhor pode comentar, e a participação de vocês também é importante. Nós temos mais um microfone sem fio aí, liberado? Acho que está carregando, tá ok. Nós temos uma lição bastante interessante que toca diretamente no ponto que nós, como adventistas do sétimo dia, vemos como crucial no drama mais amplo do grande conflito, que é a lei como fundamento do governo de Deus. Nós sabemos que toda vez que uma nação, um grupo, uma comunidade se estabelece, existe uma base legal que orienta, que governa, que dá sustentação para aquele conglomerado de pessoas, para aquele grupo, para que tenha uma ordem. Quando nós falamos de lei, nós falamos também de ordem. Imaginem só o mundo, hoje, o Brasil, por exemplo, sem leis. Como que nós nos relacionaríamos uns com os outros, as empresas com as pessoas com o governo, sem leis? Seria aquilo que nós chamamos de anarquia, uma situação totalmente destituída de ordem. E Deus, sendo o governante de todas as coisas, o Criador do universo, Ele também estabeleceu tudo com base em uma ordem, um padrão, uma norma que dirige, que orienta a forma como todos os seres criados devem agir. Nós sabemos também que essa lei, essa ordem, ela está fundamentada, acima de tudo, num princípio máximo, que é o princípio do amor.
E embora nós tenhamos 10 preceitos expressos de maneira bastante específica para elementos específicos de prática, não matar, não adulterar, honrar pai e mãe, guardar o sábado, nós temos também não tomar o nome de Deus em vão, nós sabemos que todos esses elementos eles convergem, eles se concentram no princípio máximo, que é o amor. E quando nós vamos lá para o verso áudio de hoje, nós vemos que lá em Apocalipse 12, 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Satanás, o que ele tentou fazer em relação ao governo de Deus? Ele tentou subverter esse governo. Ele tentou desfazer a ordem vigente. E como eu disse a princípio, o que estabelece uma ordem? O que traz uma coesão para um determinado conglomerado de pessoas, para um grupo? É a lei. Então Satanás atacou o quê? A lei de Deus. Ele sabia o que ele deveria atacar para conseguir instituir ou instaurar aquilo que ele queria, que era o seu próprio governo. Então ele foi diretamente nisso. E ele tentou isso ao longo da história, conseguiu em certa medida com certas pessoas, mas havia quem? Um grupo que atraiu a sua ira especial, que é aqueles que se mantiveram fiéis aos 10 mandamentos, apesar de todas as coisas. E Satanás tem estado especialmente irritado. Ele tem odiado especialmente esse grupo. Por quê? Porque esse grupo não aderiu à sua rebelião. Que todos nós nascemos naturalmente na rebelião, mas existem aqueles, o remanescente, o povo fiel, que não aderiu a essa rebelião e ele está irado, porque estes tentam vindicar, tentam trazer valor para o quê? Para o caráter de Deus e mostrar que é possível sim viver segundo a vontade desse Deus que é amor. Indo para a lição de domingo, nós temos como título o santuário e a lei. E aqui nós observamos um detalhe bastante interessante da teologia bíblica. Às vezes nós podemos falar, não, mas essa é a teologia adventista. É mais do que isso. Porque quando nós vamos até a Bíblia, nós olhamos como ela está estruturada, observamos como existe um encadeamento de doutrinas, de pensamentos, nós vemos que o santuário está no centro das Escrituras. Então, se nós desejamos ser fiéis à palavra de Deus, entender aquilo que a Bíblia diz, seguir o que Deus nos pede, nós devemos dar atenção àquilo que é dito acerca do santuário. E interessante que todas as principais doutrinas da Bíblia, elas convergem para dentro do santuário. Aí nós temos uma lição sobre a graça, sobre o juízo, sobre a pureza, sobre a santidade e N outras doutrinas fundamentais. E temos também uma doutrina, ou pelo menos um elemento que nos conecta com a validade e a veracidade da lei de Deus. E lá em Apocalipse 11, 19, nós temos o seguinte verso: então foi aberto o santuário de Deus dos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Esse aqui é interpretado como o princípio da abertura do santuário para o juízo investigativo. Nós temos ali uma indicação de que haveria algo especial acontecendo no céu no tempo do fim. E é interessante que, como o juízo está sendo iniciado, o juízo ele é feito com base no quê? Num padrão legal, num padrão moral. E obviamente, durante o juízo, a lei deveria ser enfatizada. Porque a recompensa no final deve ser passada por uma avaliação. E não é possível nós entendermos que haverá uma recompensa, um galardão ou uma punição sem que haja o devido processo legal. Exatamente. E preste atenção num detalhe também, que às vezes nós olhamos para a Bíblia e não nos atentamos a algumas questões das imagens dos símbolos associados a determinadas passagens. Nós vemos que quando o santuário foi aberto e a arca da aliança foi vista, houve o quê? Relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Quando nós vamos lá em Isaías 29, no versículo 6, nós vemos que o juízo de Deus, a visitação de Deus, tanto para executar o juízo quanto para julgar, ela vem acompanhada desses elementos. Quando nós vamos nas trombetas, nós vemos esses elementos novamente. Quando Deus deu a lei no Sinai, o que tinha? Trovões, trombetas. E depois do Êxodo 20, o monte tremeu. E Êxodo 20, nós vemos o quê? Que Deus desceu até Israel para prová-lo. Provação é o quê? Uma forma de julgamento. Para mostrar, para ver se eles são fiéis, para ver se eles estão santos e são santos à vista de Deus. E
conexão da lei com o juízo, ela é fundamental. E justamente quando o juízo se inicia, Deus usa um povo para chamar a atenção para a lei de Deus. Ou seja, para mostrar para aqueles que ainda estão vivos, para aqueles que ainda têm a oportunidade de colocar suas vidas ao lado do Salvador, para que eles se atentem a respeito da norma do juízo. Então, se está havendo juízo, aqueles que estão vivos têm que saber o padrão pelo qual eles serão julgados, e na medida do possível, com o poder de Deus, colocarem suas vidas de acordo com esse padrão. E justamente quando se iniciou o juízo, depois de 22 de outubro de 1844, um povo trouxe novamente luz para o quê? Para o santuário e para a verdade de Deus, que é a lei e também o sábado, os fundamentos. Então nós vemos aqui, para finalizar a minha participação, Ellen White escreveu o seguinte, lá no livro O Grande Conflito, página 365: dentro do Santo dos Santos, do Santuário Celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio aos trovões de Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus que se encontra no Santuário Celestial é o grandioso original, do qual os preceitos escritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Coisa linda, né? É o padrão, os fundamentos do reino de Deus. Muito obrigado, pastor. E fica aqui, vamos conversar mais. Talvez nós só alguma pergunta para o senhor. Tá bom? Nós temos aqui conosco aqui o Alex. Eu não conheço o Alex, mas parece que eu já conheço há algum tempo. Já somos velhos conhecidos, velhos amigos. Alex, nós temos aqui na parte de segunda-feira a imutabilidade da lei divina. Ou seja, algo que não muda. E a pergunta é: qual a relação entre lei de Deus e o caráter de Deus? Há alguma relação? Isso aqui dá para puxar um pouquinho? Deixa eu parar. Melhor, né? Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer também compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus, né? Esse dia aqui, falando sobre a imutabilidade da lei de Deus, imutabilidade significa alguma coisa que não muda o texto, né? Mas muitas vezes a gente também não percebe que ser imutável não é apenas no texto, mas também no tempo, na validade. E a lei de Deus, ela é imutável não apenas naquilo que foi escrito, naquilo que Deus escreveu, mas também no tempo dessa lei. E por que eu estou enfatizando o tempo? Porque é muito comum hoje, nos nossos dias, pessoas inclusive pregarem, não apenas falarem, mas pregarem em púlpitos, em praças, pela internet principalmente, que a lei de Deus ela foi revogada lá com Jesus, lá na cruz, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar isso daqui. A gente não precisa mais guardar a lei, porque Deus, Jesus, quando morreu, ele cumpriu a lei. Mas o engraçado também é que todo mundo concorda que da lei de Deus, tem 9 mandamentos que continuam sendo observados, mas todos, é só um. Né? Por todos, inclusive. Ou são todos ou não são nenhum. Não, sim, a maioria das instituições religiosas, elas guardam os 9. Menos um. Algumas 2, né? Mas a maioria não. Se Jesus cumpriu a lei e não precisa mais guardar, então não precisa guardar mais nenhuma. E aí a gente consegue pelo menos imaginar como seria o mundo hoje se a gente não precisasse cumprir mais nenhuma lei de Deus. O sábado muita gente já não cumpre, né? Mas eu poderia matar, roubar, adulterar, cobiçar e muitas outras coisas. O mundo seria um caos. Eu trouxe alguns textos aqui, principalmente do Novo Testamento, porque a lição apresentou vários textos para falar que a lei de Deus ela é imutável e ela é eterna também. Então, Deus não revogou a sua lei, não tirou nenhum tio ali, mas também ela continua valendo ainda, né? Não só o texto, mas a validade dela. E eu queria apresentar alguns textos do Novo Testamento, porque muitos acreditam que a lei só vale lá para o Antigo Testamento, e o Novo Testamento só fala de amor e graça, né? Como se isso não precisasse cumprir a lei. Então, abre comigo ali, acompanhe em Mateus capítulo 5,
verso 17, eu vou ler só 2 textos aqui nesse início. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Eu já estou com o aplicativo aberto aqui, diz assim: isso aqui são palavras de Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, se Jesus veio aqui para confirmar a lei, para cumprir a lei, para observar a lei, Jesus, ele ia aos sábados, ele ia na sinagoga, ele curava, ele perdoava, ele ajudava, ele amava, ele fazia tudo o que a lei dizia que precisava ser feito. Se ele falou que ele veio também para fazer isso, por que eu, vou falar que não precisa mais fazer? Quem somos nós para dizer o contrário? Não é? Se a lei é imutável tanto no texto e no tempo também, porque ele falou que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo isso seja cumprido. Então, aqui são palavras de Jesus falando o quê? Eu vim para cumprir a lei, não vim para falar, olha, até aqui vocês precisaram cumprir a lei, daqui para frente não precisa mais. Pelo contrário, ele deu o exemplo de que ele cumpria a lei também, né? Tem outro texto aqui em 1 João 5, 1 João capítulo 5, verso 3. Isso aqui é muito importante também. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus também disse lá em Mateus, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que diz assim: se você me amar, se me amares, guardareis os meus mandamentos. E aqui João está dizendo, confirmando mais uma vez, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, se a gente fala que ama a Deus, então consequentemente eu guardo os seus mandamentos também, né? Tem meu pai e minha mãe aqui. Se eu falo que eu os amo, então eu tenho que obedecer a eles. Eu não sei se eu tenho demonstrado isso, mas eu acho que sim, né? Porque se a gente fala que ama alguém, a gente respeita, a gente vai querer fazer com que aquela pessoa se sinta bem, né? Feliz, é fiel, a gente é fiel à pessoa. Então, quando a gente fala eu amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos, eu não estou amando, né? É isso que esse texto está dizendo. Para terminar aqui, em Romanos capítulo 7, esse texto aqui também é bastante conhecido, Romanos 7, 11 e 12. Por que Satanás tem atacado tanto a lei de Deus, né? Essas novas ideologias, olha, o que importa é o amor, né? E a graça, mas isso está incluído também a observância dos mandamentos de Deus, mas ele tenta colocar isso de uma forma escondida, né? É amor e graça, não importa amor, o resto não importa, né? Por que ele tenta tanto atacar a lei de Deus? Aí aqui diz assim, verso 11 do capítulo 7: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E o verso 12: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Santo, justo e bom, aqui está falando da lei, né? A lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. Esses atributos são de quem também? Do próprio Cristo, né? Que Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. Quando Satanás ele ataca a lei, ele está atacando diretamente quem também? A Jesus, a Deus. Quando nós transgredimos a lei, nós estamos também falando o que para Deus? Que ele não é santo, que ele não é justo ou que ele não é bom. Então, Satanás, a lição até trouxe aqui um texto bastante forte, né? No último parágrafo aqui da lição de segunda-feira diz assim: visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento de seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. E ele odeia tanto a lei quanto ele odeia o próprio Cristo, que ele tentou. Jesus ia morrer, né? Ele precisava morrer pelos nossos pecados, mas ele não precisava sofrer, ser judiado como ele foi, porque Satanás odiava ele
porque Ele odeia a sua lei também, porque é um reflexo dele, né? Pode falar, irmã. Olha só, a questão aqui da imutabilidade da lei, sim, a lei não está, nós sabemos disso. Mas, há uma perguntinha: é mais fácil transigir ou obedecer? Transigir, ser permissivo, fazer exceções, concessões ou obedecer? É mais fácil fazer concessões, é mais confortável. Por isso que a maioria das denominações religiosas aí afora prefere acalmar as suas consciências, dizendo: Jesus cumpriu a lei por todos nós, não precisamos mais cumprir. Então, as pessoas estão, quando elas afirmam isso, elas estão querendo dizer que elas não estão dispostas a mudar o seu estilo de vida, não estão dispostas a renunciar, a se abnegar em favor de uma causa maior. Então, é mais fácil transigir, permitir essas coisas do que obedecer, porque obedecer requer o quê? Sacrifício, requer mudança de vida, e muitos não estão dispostos a praticar isso aí. Aí vem a questão também de Satanás, a rebelião dele lá no céu, né? É mais fácil, é melhor. Eu prefiro que a minha vontade seja feita do que a vontade do outro. E quando a gente tem que permitir que a vontade do outro seja feita, a gente tem que se humilhar. E é difícil a gente se humilhar, né? E a lei de Deus é obedecê-lo. A gente precisa se humilhar para Ele, né? Aqui tem uma perguntinha para a gente finalizar esse dia aqui. Que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? Uma das razões é o quê? Que Jesus já cumpriu. E se Jesus já cumpriu, não preciso cumprir. Mas isso é um entendimento bem equivocado, né? Diz que a lei foi pregada na cruz, né? E a lei ficou pregada junto, né? Esse texto que fala sobre Cristo cumprindo a lei e os profetas é bem interessante, porque até nós muitas vezes corremos o risco de interpretá-lo equivocadamente. Ele significa de maneira mais ampla que Cristo também é o quê? É o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, tanto da lei, que ele foi profetizado em Gênesis 3,15, na Torá, foi profetizado por Moisés, que falou que viria um profeta maior do que ele foi profetizado nos próprios profetas, Isaías, e ele veio não somente para cumprir as profecias referentes à sua chegada, a ele mesmo, mas também para guardar aquilo que a lei prescrevia. Porque na lei, na Torá e nos profetas também nós temos o que? Os 10 mandamentos. Então a compreensão desse texto é bem mais ampla do que muitas vezes nós fazemos. E é bom observar isso também, porque a própria vinda, a própria chegada do Messias é um evento profético. Muito bem. O senhor pode concluir? Muito bem. Então, gente, nós vemos aqui pontos extraordinários da palavra, né? Se nós formos determos em cada uma dessas perguntas profundamente, nós precisamos de muito mais tempo. E eu sei que muitos de nós, ao longo da vida, têm aprendido isso. E nós precisamos continuar aprendendo. E pelo fato de nós termos, às vezes, 50 anos, 60 anos de fé, de cumprimento da lei, é possível que nós estejamos a distante do ideal, né? Mas isso não significa que não estamos avançando, que não estamos alcançando progresso. Devemos continuar no conhecimento, porque a palavra ela é profunda. Qualquer texto da Bíblia ela é extremamente profunda. E quando a gente lê, estuda uma lição, não é possível destrinchar tudo os seus ensinamentos. Mas, alguém quer falar? Esses dias me deparei com uma pergunta na internet, no Facebook, alguém pedindo uma orientação. Era um grande grupo, de mais ou menos umas 500 mil pessoas, e uma mulher se dirigiu ao grupo perguntando o seguinte: alguém de vocês poderia me indicar uma igreja para eu começar a frequentar? Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Alguém poderia me indicar uma igreja que seja assim meu perfil? Me preencha. Aí eu falei, gente, não é hoje não. Aí eu falei, olha, vamos inverter? Pergunta. Que igreja vai preencher a tua vida? Só Jesus. Então, não é você encontrar uma que amolde a tua vida, mas que Cristo amolde a tua vida a Ele. Muito bem. Nós temos aqui, vamos seguir à frente, que segundo a diretora, nós temos até 10h10, faltam poucos minutos. Até tendo esse jovem eu conheci o avô dele da minha geração.
Nós tivemos muitas histórias, eu com o avô dele. Agora estamos iniciando um novo ciclo, né? É possível que nós tenhamos muitas histórias também. O Bruno é um jovem promissor, ele tem o seu objetivo de ser um futuro pastor, vai estudar teologia, e nós vemos uma nova geração se levantando. Que coisa maravilhosa, né? Ô Bruno, eu sei que você conhece muito, né? Mas você acha, o que significa o sábado na lei, assim? Uma pergunta bem geral, assim. Ele significa, qual é o principal item do sábado? Então, primeiramente, feliz sábado a todos. O sábado na lei, ele é visto como dia do descanso, e é isso que praticamos até hoje, enquanto adventistas. Mas, em Gênesis 2, do 1 ao 3, que foi o que a lição cita, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, ele descansou de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tivera feito. Aqui a gente vê uma situação muito interessante, porque diz na lei ali, em Gênesis 2, 1 a 3, que Deus descansou e abençoou o sétimo dia. Mas descansou não no aspecto porque eles estavam cansados, porque Ele é Deus, Ele não dorme, Ele está a todo momento cuidando de todos nós. Então Deus é um ser que não se cansa. Ele não estava cansado assim como a gente às vezes está depois de um dia longo de estudos ou de trabalho. Mas Ele colocou essa forma de descansar como forma de apreciar toda a obra que tinha feito. Em algumas versões até diz que Ele contemplou tudo que tinha feito e parou para analisar o quanto tudo aquilo era bom. Então Ele deixou esse dia separado da semana para que a gente pudesse voltar os olhos para o Criador, para a gente ver o quão bom Deus foi com a gente, o quão bom Deus é na nossa vida, o quão maravilhoso todos os seus planos são para nós, para que a gente possa descansar, desligar de toda a nossa rotina de trabalho, de estudo, de outras atividades, para que a gente possa voltar os olhos para os céus e ver o quão abençoados somos, para que a gente possa ver o quão bom Deus foi na nossa vida. E lá em Êxodo 20, do 8 ao 11, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou esse dia do sábado e o santificou. Que é basicamente o que eu já tinha dito. Você não fará para o outro te dê um trabalho. Deixa eu só interromper você, porque você é um rapaz. Eu vou apertar você um pouquinho. Vou apertar aí, professor. Iniciando. Quando que começou o sábado? O sábado ele inicia após o pôr do sol da sexta. Não, aonde na Bíblia que ele começou a ser guardado, adorado? A partir da semana da criação. Da criação. Mas não tinha o povo judeu ali? Ou tinha? Não, era apenas Deus no princípio e depois veio Adão e Eva, seguiram o mesmo ensinamento. Ah, legal. Outra pergunta aqui para o Alex. E até quando vai durar o sábado, Alex? Diz ali a palavra de Deus, Isaías fala, Jeremias também, se não me engano, que a lei de Deus é eterna, então o sábado vai ser eterno também. A lei de Deus ela existe aqui na terra, mas ela existe lá no céu também. Ou seja, o sábado, exatamente, a gente vai adorar a Deus no sábado lá no céu também. Então, uma informação: a adoração do Senhor no sábado começou antes um pouco. Deus instituiu na criação ali, mas o sábado, por ser um sinal eterno, então veja, ele durará por toda a eternidade. Então, diz lá
em Apocalipse, se não me falha a memória, que no céu será como um eterno sábado, de um sábado ao outro guardaremos e adoraremos ao Senhor com toda a sua santidade. E aqui, como eu tinha lido, a gente não deve fazer um trabalho, nem fazer com que outros trabalhem por nós nesse santo dia. Porque assim como nós merecemos o descanso, nós temos o descanso para contemplar toda a criação de Deus e toda a sua santidade, os outros também precisam desse momento. Por isso que apenas em casos de extrema urgência que nós vamos ao médico no sábado, que nós vamos comprar um remédio, fazer uma consulta ou algo do tipo, só em caso de extrema necessidade, porque esse é o dia em que o Senhor fez para o Bruno descansar, do mesmo jeito que fez para o Abimael descansar e contemplar toda essa criação. E a lição traz claro? Olha só, trazendo essa quarta do sábado, contextualizando agora, hoje é que dia do mês, 1º de junho, né? De 2024. Como está sendo de fato, efetivamente, a nossa quarta do sábado? Temos efetivamente encontrado descanso nas horas sabáticas? Nós aqui hoje, cada um de nós está aqui hoje. Temos encontrado descanso nessas horas? Temos encontrado realmente segurança ao desfrutarmos dessas horas sagradas? Temos de fato observado que nós devemos colocar toda a nossa vida, temos de fato encontrado segurança, dependência, aliás, nas horas do sábado, porque o sábado simboliza isso, não é que Deus criou os seres humanos para um dia guardar no sábado aleatoriamente. Não, tem um significado mais profundo aí. Para que nós entendamos que o sábado é o dia reservado para nós. 5 minutos para o término da missão. Nós não descansamos de lavar o carro, de colocar o sapato, de fazer a compra. Mas descansamos espiritualmente em Deus. Uma pergunta fica para nós: como está sendo a nossa guarda do sábado? Será que tem sido um peso, um fardo? Ou de fato temos encontrado regozijo, deleite em viver essas horas sagradas? Porque é isso realmente que Deus quer de nós hoje. Dependência dele. Perfeitamente, mano. E outra coisa, é o seguinte, e vai muito mais além disso. Assistia durante 2 semanas algumas palestras, algumas não, era dia todo com um médico, e ele é um médico cristão, e ele falando então sobre as horas do sábado, sobre essas 24 horas de descanso. É um descanso que Deus preparou realmente para o homem, porque o nosso corpo precisa. São horas que então você vai se desligar de tudo, porque Deus tem um trabalho também para fazer com você, não só espiritualmente falando, mas com todas as suas células. É o momento que Deus restaura tanto o corpo como o teu espírito. É um trabalho maravilhoso o que Deus faz conosco nessas horas do descanso. Nós queremos dar a palavra então para o Bruno completar o seu raciocínio e vamos terminar, que o nosso tempo está esgotado. Pode concluir. Não? Só encerrando aqui essa questão do nosso descanso, além de um descanso físico e espiritual, um dia de conexão que você vai retirar de todos os outros, que na correria às vezes você acaba esquecendo de orar, às vezes não tem aquele tempo amplo para estudar a lição da escola sabatina, parar, ler capítulos ali da Bíblia. Então o sábado ele é reservado para isso, para a gente descansar no Senhor, descansar refletindo sobre tudo o que Ele fez. E quanto ao descanso físico, tem até um experimento que foi feito nos Estados Unidos, em que um hospital parou de fazer transplantes de coração no dia do sábado, porque, não sei se muitos conhecem sobre essa área, mas para que seja feito um transplante, o coração tem que estar muito acelerado. E mais de 90% dos corações que iam ser transplantados no sábado eram perdidos, porque eles estavam mais lentos, mas não batiam de forma tão rápida por causa do sábado. Em todos os outros dias da semana isso não acontecia, mas no dia do sábado os corações eles relaxavam, eles batiam mais lento, numa forma de calma, e daí não podia ser transplantado. Isso foi um cuidado muito amplo que Deus teve até com o nosso mecanismo, para que nós
nosso organismo em si, ele relaxasse no sábado, para que a gente pudesse ter esse descanso e não ficar pilhado ali durante essas horas que nós devemos descansar. E tanto que os adventistas é um dos povos que vivem mais de uma maneira mais longa e mais saudável, por causa que tem um dia na semana que eles descansam. Muitos não têm essa rotina de um dia por semana tirar completamente para descansar e para ter uma conexão com Deus. E nós, tendo isso junto com uma alimentação saudável, somos um dos povos que mais vive hoje em dia, por causa de toda esse combo que Deus deixou inscrito para nós na Bíblia. Como a Niva falou que a gente tem mais um minutinho. Mais um minutinho? Opa, generosidade do nosso diretor. Um dos últimos estudos científicos sobre a expectativa de vida. Sobre a expectativa de vida. Então, segundo esse último estudo científico já publicado, os que têm dia de sábado para descanso, essas 24 horas, se você somar quantas horas deu ao longo de uma vida de tantos anos, essas pessoas vivem esse tempo a mais, que seria os sábados. Se contar todos esses sábados da vida dele, Deus acrescenta na vida dele mais essa quantidade de tempo de vida aqui nessa terra. Coisa maravilhosa. Que coisa. Bem, queridos, estamos no limite do tempo, né? Mas eu quero quero concluir, né, a lição dizendo que a Bíblia fala, pelo menos 3 vezes, que os anjos desceram aqui na terra. E a primeira vez foi quando Moisés recebeu as tábuas no Monte Sinai. Diz que os anjos desceram, o Senhor desceu, o monte fumegava, a ordem foi dada, a trombeta tocou, o monte tremeu, a terra tremeu, o povo temeu, e Moisés foi falar com o Senhor e trouxe as tábuas da lei. A segunda vez foi quando Jesus morreu na cruz. Os anjos estavam todos ali presentes, todos. A ordem não foi dada, os anjos não tocaram, a terra tremeu, mas o homem não foi fulminado. E a Bíblia fala de uma terceira vez que os anjos desceram à terra, lá em Tessalonicenses 4:16. Diz que os anjos descerão à terra junto com Jesus, a ordem será dada, a trombeta soará, a terra vai tremer, os sepulcros vão se abrir, os mortos em Cristo ressuscitarão, os ímpios serão fulminados pela manifestação da glória de Deus, os justos vivos serão transformados, e nós, segundo a sua promessa, seremos arrebatados para o encontro do Senhor com os ares, não secretamente, não isoladamente, mas todos juntos estaremos para sempre com o Senhor. O sinal que Deus deixou para o seu povo é o sábado, como dia de descanso e adoração, um sinal que foi ao longo da história tentado de todas as formas apagar, destruir, mas isso não aconteceu. A igreja, os remanescentes permaneceram, assim como lá no Gênesis 7, no dilúvio, Noé, Abraão, depois o remanescente perfeito em Cristo, no monte da crucifixão, remanescente perfeito, fiel. É possível que nós, como povo, ainda não alcançamos o ideal de Deus na guarda e na adoração do sábado, mas devemos continuar progredindo, avançando, para que possamos alcançar esse ideal. É possível que não alcancemos a impecabilidade, com certeza não vamos alcançar, sem a transformação, sem a glorificação. Mas uma coisa é certa, uma coisa é clara: Deus está interessado e trabalhando
para que um dia, na eternidade, possamos adorar ao Senhor perfeitamente, no sábado, a cada sábado, na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmãos, pela lição. Eu queria que a gente tivesse uma escola sabatina inteira, sem nada, só para a lição, né? Seria mais fácil. Mas nós vamos agora apresentar uma mensagem musical por 3 jovens. Pelo menos é assim que a gente sempre se sente, né? É a Ruth, a Rode e a Kelita. Elas farão uma mensagem musical agora. Aí elas mesmo podem dizer de qual igreja que elas frequentam, porque eu não sei todas, eu sei que elas não frequentam a mesma igreja, mas que são parentes, né? São irmãs. São irmãos de sangue, as 3, né? Eu achei que eram primos, então vê que eu falo as coisas muito erradas, por isso que eu não amo de falar. Então vocês mesmos. Mas sobrinha, tá bom. Acho que fomos feitos assim, a imagem de Deus, para poder refletir toda a glória dos céus. Mas o mal penetrou e afastou-nos de Deus e nos fez esquecer seu imenso amor. Um plano eterno Deus revelou, o Redentor nos deu, que nos salvou. Cristo então lá do céu veio e andou entre nós, resgatando o pecador, a imagem de Deus. Creio agora em Jesus, meu bendito Senhor, pois a culpa do mal com seu sangue lavou. Com amor seguirei a Jesus, nosso Rei. Oh, que grande Senhor, ao seu nome louvor. Um plano eterno Deus revelou, o Redentor nos deu, que nos salvou. Cristo então lá do céu veio e andou entre nós, resgatando o pecador, a imagem de E assim nós encerramos a escola sabatina. Eu gostaria de convidar o Sérgio Morato, que é lá da Igreja Central de Osasco, para ele encerrar com uma oração. Amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nessa manhã de sábado em tão boas circunstâncias. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos oriente,
naquilo que acreditamos, que a Tua Palavra de Deus nos coloca para podermos observar este mandamento que sabemos que é um ponto de discórdia muito grande dentro do grande conflito, mas queremos que o Senhor permita que permaneçamos fiéis a este preceito, que é para o nosso próprio benefício. Ajude-nos a prosseguirmos essa fé até a Tua volta. Amém. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.